Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Wagner Pedrotti e este é o curso de Geometria Plana, aula número 6. Parabéns para todos que acompanharam as aulas anteriores. E caso você não tenha acompanhado elas, vou deixar aqui em cima nos cards o link para que você possa acessá-las. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo está o material completo da nossa aula. Bem, o que vamos estudar nessa aula número 6? Basicamente vai ser polígonos. Os polígonos convexos, não convexos, regulares, as nomenclaturas, os ângulos internos de um polígono, ângulos externos de um polígono e suas diagonais. Vamos lá então, vamos aos estudos. Polígonos, ou contorno poligonal fechado, são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de retas. Pode ser classificado como convexo ou não convexo. Ele também pode ser classificado como polígono regular, quando tiver todos os lados e todos os ângulos iguais. Então coloco aqui 3 exemplos de polígonos para vocês. E através das definições, vamos começar a classificar os polígonos. Considerando um conjunto ordenado de n pontos, 3 pontos consecutivos quaisquer, P1, P2, P3, ou P2, P3, P4 e assim sucessivamente, desde que eles não sejam colineares, para não formarem apenas uma linha reta, e considerando os segmentos formados por esses pontos, P1, P2, P2, P3, eu consigo chamar de polígono a união destes segmentos. Eu tenho 3 figuras com 5 pontos ordenados. Se os lados desses polígonos não se cruzam, eu tenho um polígono classificado como polígono simples. Quando as minhas retas acabam se cruzando, como acontece nesse exemplo aqui, eu chamo de polígono estrelado. Tudo bem? Os nossos estudos vão se concentrar nesse tipo de polígono, os polígonos simples. Seguindo, então, as nomenclaturas agora para um polígono. Um polígono ele pode ser nomeado de acordo com o número de lados. Com exceção do triângulo e do quadrilátero, eu posso nomear ele usando o número de lados mais a palavra gono. Observem a tabela. Com exceção do triângulo de 3 lados e do quadrilátero de 4 lados, o resto eu consigo classificar com o número de lados mais a palavra gono. Penta, né? De 5 lados, mais a palavra gono. Pentágono. Hexa, vindo de 6, né? Hexágono, então fica 6 lados. Hepta, de 7, fica heptágono. E assim sucessivamente. Tudo bem? Apenas não é válido para o triângulo e para o quadrilátero. Bem, pessoal, polígono convexo e não convexo, tá? Basicamente, um polígono convexo ele é formado por um conjunto convexo de pontos, ou seja, um conjunto que vai se fechando de pontos. Como que eu posso classificar de uma forma prática o polígono convexo? Então, dado um polígono qualquer, eu consigo classificar ele como convexo se em uma reta eu consigo colocar as 2 extremidades em seu interior e o resto da reta permanecer dentro do meu polígono, então ele é o polígono convexo. Coloquei aqui uma reta, certo? Com as minhas extremidades dentro do meu polígono. Se as minhas extremidades estão no meu polígono, então toda a minha reta tem que estar no meu polígono, tá bom? Eu não conseguiria colocar ele em nenhum ponto aqui com as extremidades internas e o resto da minha reta não pertencente à parte interna do meu polígono. De forma contrária, o meu polígono se classifica como não convexo. Então, se eu consigo colocar dentro de um polígono uma reta com as extremidades dentro do meu polígono, só que com o resto da minha reta fora do meu polígono, então ele é classificado como não convexo ou côncavo. Então, se eu tenho 2 extremidades e toda a minha reta está dentro do meu polígono, ele é convexo. Se eu tenho 2 extremidades e consigo colocar elas internas, mas parte da minha reta fora do meu polígono, então ele é não convexo. Tudo bem? Certo? 3.4. Ângulos de um polígono convexo. Eu tenho, então, os ângulos internos de um polígono convexo, que é formado por 2 lados consecutivos. E os ângulos externos de um polígono convexo, que é o ângulo adjacente do meu ângulo interno. Como assim? Então, eu tenho o meu polígono. 2 lados consecutivos, 2 lados consecutivos, pegando esse lado aqui e esse aqui, por exemplo, é formado o ângulo interno. E o ângulo adjacente, ou seja, o ângulo junto ao meu ângulo interno,
ele é o meu ângulo externo, formado por um dos segmentos de reta. Tá? Quando uma das retas acabam seguindo, ele forma o ângulo externo. Tudo bem? Ainda falando sobre ângulos internos. Escolhendo convenientemente um vértice, consigo obter n-2 triângulos. Ou seja, um quadrilátero é decomposto em 2 triângulos, um pentágono em 3 triângulos e assim sucessivamente. Por que eu comentei aqui, escolhendo convenientemente? Pois, por exemplo, o meu vértice A. Meu vértice A ele já é ligado no meu vértice B. E o meu vértice A já é ligado no meu vértice D. Então, o único lugar que o meu A poderia ligar é no C, certo? Se ele ligar no C, ele forma 2 triângulos. Concordam comigo? Então, o meu quadrilátero teria 2 triângulos. Com os exemplos adiante, fica um pouco mais claro de entender isso. O meu ângulo interno ele é dado pela fórmula do somatório dos ângulos internos igual a n-2 vezes 180. Eu sempre consigo encontrar o somatório dos ângulos internos utilizando esta fórmula. Vamos agora trabalhar uns exemplos para compreender melhor essa parte de formação de triângulos e a soma dos ângulos internos. Então, identifique qual a soma dos ângulos internos desses 2 polígonos. Esse primeiro polígono, ele é um quadrilátero, certo? Esse meu ponto A ele já era ligado no ponto C e meu ponto A já era ligado no ponto B. O único lugar que o A poderia ligar era no D. Então, essa aqui é a única diagonal que meu vértice A poderia fazer, formando assim 2 triângulos, certo? Então, vamos resolver o somatório do ângulo interno. Bom, resolvendo então, o meu quadrilátero de 4 lados tem 2 triângulos. Concordam comigo? Aplicando a soma interna dos ângulos de um polígono, que é o n-2 vezes 180, sabendo que é um quadrilátero de 4 lados, eu fico com 4 menos 2 vezes 180. Ou seja, 2 vezes 180, que me resulta em 360 graus. Poderiam pensar que, como é 2 triângulos, e nós vimos nas aulas anteriores que a somatória interna de um triângulo é 180 graus, então eu poderia dizer que 180 graus mais 180 graus me dá 360 graus. É o mesmo conceito, certo? Partindo para a segunda figura, então. Na minha segunda figura, eu tenho um pentágono, porque eu tenho 5 lados. Observem que eu tenho 5 lados. Então, basta aplicar a fórmula também, n-2 vezes 180. Então, ficaria com 5 menos 2 vezes 180, que daria 3 vezes 180, 540 graus. Seguindo, 3.6. Ângulos externos, pessoal. A soma dos ângulos externos de um polígono é sempre igual a 360 graus. Ou seja, dado qualquer polígono de quantos lados for, a minha soma externa sempre dá 360 graus. Certo? Polígono regular, pessoal. 3.7. Um polígono é dito regular quando ele é equilátero, ou seja, todos os lados iguais, e equiângulo, ou seja, todos os ângulos iguais. Sendo chamado de centro do polígono, o ponto que tem a mesma distância dos meus vértices. Então, um polígono regular é quando eu tenho todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. E é considerado o centro do meu polígono o lugar que dista, que tem a mesma distância de todos os vértices do meu polígono. Tudo bem? 3.8, pessoal. Ângulos num polígono regular. Ângulo interno. Sendo aí a medida de cada ângulo interno de um polígono, de n lados, temos cada ângulo interno é igual à somatória de todos os ângulos dividido pelo número de lados. O valor de cada ângulo interno é dado pela somatória dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Sabendo que o somatório dos ângulos internos é n-2 vezes 180, podemos chegar na fórmula n-2 vezes 180 divididos para n. Tudo bem? Isso serve para qualquer polígono. Ângulos externos, pessoal. Então, cada ângulo externo de um polígono consigo encontrar fazendo a divisão de 360 graus pelo número de lados, pois todos os polígonos é 360 graus, né? O somatório externo de todos os polígonos. Assim eu chego no valor de cada ângulo externo do meu polígono. Bem, pessoal, diagonais de um polígono regular. Um polígono regular pode ter um determinado número de lados. Aqui eu coloquei apenas 2 diagonais. Como que elas são encontradas, as diagonais?
eu pego um vértice e vejo em quantos lugares ele pode ligar. De forma geral, o meu vértice ele não pode ser ligado para pontos consecutivos, né? O meu A ele não poderia ser ligado no E e meu A não poderia ser ligado no B. Ele só pode ligar no D ou no C. Aqui nesse exemplo eu liguei apenas no D. E o meu E ele poderia ser ligado no B e ele poderia ser ligado no C. Nesse exemplo eu liguei apenas no C, só para que a gente consiga ver o que é diagonal. Bom, pessoal, como é que eu descubro quantas diagonais pode ter um polígono? O número de diagonais de um polígono ele é dado por n, sendo n o número de lados, vezes n menos 3, divididos por 2. Isso serve para qualquer polígono. Bom, dado este exemplo aqui, desta figura que eu coloquei para vocês, aqui eu consigo encontrar n menos 3 diagonais. Por que eu encontro n menos 3 diagonais? De forma geral, em um determinado ponto, saem n menos 3 diagonais. Como é que eu chego nesse n menos 3? Por exemplo, aqui eu tenho um polígono de 7 lados, então 7 menos 3 é 4. Aqui saem 4 diagonais. Eu consigo encontrar 4 diagonais de cada um dos vértices. Tá? Assim, aplicando a fórmula de um polígono de 7 lados, eu consigo 14 diagonais. Aqui dentro tem 14 diagonais. Eu consigo encontrar aplicando esta fórmula de n vezes n menos 3 sobre 2. Certo? Bem, pessoal, para ficar um pouco mais claro, vamos resolver este exemplo aqui. Um polígono regular possui 8 lados. Encontre, primeiro, o número de diagonais. Bom, vamos encontrar o número de diagonais. Como ele é um polígono de 8 lados, ele é um octógono, ou seja, meu n é igual a 8. Basta aplicar, então, a minha fórmula vista anteriormente. N vezes n menos 3 sobre 2. Como eu tenho 8 lados, vai ficar 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. 8 menos 3 dá 5. Então, eu teria 8 vezes 5 sobre 2. 8 vezes 5 é 40, divididos para 2 dá 20. Então, o número de diagonais de um octógono é 20. Segunda questão. Qual a soma dos ângulos internos do octógono? Então, a soma dos ângulos internos é aplicando aquela fórmula de n menos 2 vezes 180. Como eu tenho 8 lados, 8 menos 2 vezes 180. 6 vezes 180, 1080. Essa é a somatória dos ângulos internos de um octógono. Terceira questão, pessoal. Qual a soma dos ângulos externos? A soma dos ângulos externos é dado por 360 graus. Seja qual for o meu polígono, a somatória dos ângulos externos é sempre 360 graus. E a quarta questão, a medida de cada ângulo interno e de cada ângulo externo. Bem, a medida de cada ângulo interno é dado pelo somatório dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Como eu tinha encontrado o somatório dos ângulos internos como 1080, fica 1080 divididos pelo número de lados, que é 8. Ou seja, meu ângulo interno de um octógono é 135 graus. Cada ângulo interno de um octógono é 135 graus. E a medida do ângulo externo, qual que seria? Bom, meu ângulo externo ele é sempre 360 graus, o somatório dos ângulos externos, né? Basta dividir também pelo número de lados, então eu tenho 45 graus para cada ângulo externo. Tudo bem, pessoal? Esse exemplo eu consegui colocar todos os conteúdos trabalhados. Bem, pessoal, concluímos assim o nosso estudo sobre polígonos. Lembrando ainda que o material desta aula está na descrição do vídeo. Nos encontramos na aula número 7. Grande abraço e muito obrigado!